Eu senti que falei. Deixa o Espírito de Deus falar. Mas aí eu acho assim, a gente, não é que a gente saiu do tempo, porque a gente tem que deixar o Espírito Santo. O que eu vejo às vezes é uma guerra de quem saiu do sistema e quem está lá dentro ainda. Eu vivi 26 anos lá, então tem pessoas que eu gosto lá, eu acho que eu tenho que mostrar pra eles com amor. As pessoas, se você fala Jesus como ele falou, eu falo também, Senhor, no meu coração, vocês sabem que eu também acredito que não é Jesus. Mas eu falo pra atrair essas pessoas, mas está tendo uma guerra. As pessoas estão ofendendo, as pessoas estão lá dentro, falando que são cegas, que são... Eu acho que tem que ter um amor também, a gente não pode perder isso. Porque tá vindo uma guerra, né, nos gaúchos, contra as pessoas que estão lá, são pessoas que a gente conhece há muito tempo, né? Tomar cuidado. São aqueles que não têm entendimento, né? Tá tendo briga. Olha, quando Jesus ressuscitou, ele ia para dois discípulos iam para uma aldeia chamada Emaús. Aí o mesmo Jesus apareceu entre eles e eles iam entristecidos, cheio de lamúria, porque o Salvador morreu. Aí Jesus perguntou para eles: mas por que estão tristes no vosso coração? Ah, só você que peregrino em Israel não viu o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Aí Jesus chega para eles e fala: não estava escrito? Não estava escrito lá que Jesus iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Então, o que vocês estão duvidando? É a mesma coisa, irmão. Fala das verdades. Não bate de frente. Eu estou aprendendo a bater de frente. Você chega e fala: mas a minha tem que ir na igreja. Aí você lembra. Cadê a Bíblia? Não. Você lembra que Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana e ela perguntou para Jesus: mestre, nossos pais dizem que aqui em Samaria que devemos adorar a Deus. Os judeus dizem que era em Jerusalém que deve se adorar. Em outras palavras, diz que era batista e outro diz que era Deus e amor. Qual das duas igrejas? Qual dos lugares? Aí Jesus disse que nem lá, nem aqui. Mas a hora é, e a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai, agora olha que coisa maravilhosa. Aí eu chamo isso de profecia. E o Pai procura esses tais. Então, quando você vai para uma igreja evangélica buscar Deus, e eles introduzem dentro de você doutrinas, ele rouba a tua sinceridade perante na hora que você quer cultuar a Deus. Que você nunca vai prestar a Deus um culto segundo a vontade de Deus, mas é segundo a vontade do próprio esquema religioso. Como se dá isso? Adore a Deus em espírito e em verdade e Deus te procura. Porque ele olha para você e diz assim: interessante. Se sente pecador pelo judaísmo? Se sente pecador para você não ter uma igreja, um templo? Você se sente pecador por não ler Bíblia? Você se sente pecador por não dar oferta? Você se sente pecador por não ter um pastor que direcione a tua vida? Eu não. Eu adoro o Pai em espírito e em verdade. Sem nenhum instrumento criado em religião nenhuma. E são orações, ou são adorações e orações, tipo aquelas. Jesus ia num barco de Nazaré, o barco ia afundando com a tempestade, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Agora imagina a oração dos homens. Qual foi? Mestre, não se dá que morramos, olha o que está acontecendo. Aí eu pergunto: essa oração é uma oração formal, ela é uma oração trabalhada? É aquelas orações que quando a tua carta está vencida e você vê uns clones na tua frente e você pensa que é comando e é letra Paulo mexendo na luz e você dá aquela frieza, nem lembrar de orar você lembra. Mas você ainda conta lá na frente: Jesus me deu um livramento. Porque eu acho era um comando e quando eu cheguei perto era um... Foi transformado milagrosamente. Um milagre. De ver Jesus é a convicção que ele nunca te abandonou. Nunca deixa para trás. Viver Jesus é viver aquilo que você já ouviu. Eu tenho dito isso, né? Em alguns lugares, alguns pastores, esvaziam as igrejas. Deixa esse povo viver Jesus agora. Eles já aprenderam, eles já sabem comer sozinho. Liberte esse povo, manda o povo embora. Mas Paulo, isso é impossível, manda embora. Deixa ver se esse povo realmente crê no Salvador.
Deixa ver se eles realmente continuam amando e crendo que Jesus, que o Salvador deles morreu por eles. Enquanto isso, eles nunca vão ter certeza. Irmão, sabe quando que o pessoal consegue fazer o que é certo? Quando é impossível fazer o errado. Igual eu sempre falo com o Rubens. Se você está numa aflição, 2 horas da manhã, você vai na casa de Deus, bater na porta, está fechado. Ele não vai te atender. Aí você fala, pô, mas está fechado. Ah, não, mas eu faço em casa, do meu quarto. Então faça sempre em casa, no quarto, que ele falou. Sim. Não é verdade? É. Quando é impossível fazer o errado, aí você faz o certo. Deus cuida de você quando você dorme. Geralmente assim, você dorme à noite, ajoelha na cama, né? Ó Deus, pede misericórdia, perdão pelos meus pecados. Tudo aquilo que eu fiz de errado, perdoa. De manhã, você acorda cheio de pecado de novo. Joelho de novo na cama, ó Deus, eu te peço, me perdoa meus pecados e tal. O dia inteiro Deus cuidando de você. Quando dá 5:30 da tarde, Deus área para Deus. E você diz, agora tem que buscar a igreja, porque eu estou tão vazio. O dia inteiro o Senhor, Deus cuidando de você, mas quando chega às 5:30 da tarde, é como uma lâmpada, cara, energia. Aí você vai 7 horas para a igreja para ouvir o quê? Ouvir o pregador dizer que você crê em Jesus. Olha, estranho. Como? Davi, vamos abrir aqui 1 Samuel. Davi consulta o Senhor, entregaria-me a cidade de Keila? Aí Deus responde para Davi, entregaria. Então tá bom, eu vou para refugiar em Keila, a cidade. Aí eu trago essa fé de Davi para uma pregação da noite do culto. Eu pergunto para você, você precisa que eu te diga que você deve crer como Davi? Não. Você precisa perder 1 hora, eu dar um show bíblico para você, de uma mensagem de fé de Abraão, e passando por Isaac, Jacó, eu te dou uma aula disso, te emociono, e para no fim da mensagem dizer, vocês devem crer, irmão. O culto deveria, pode ser que um segundo, creia em Senhor Jesus, e será salvo. Essa palavra hoje, deixa a gente ir embora. Como assim, pastor? Não tem pregação? Não. A pregação é Jesus. Viva ele agora, creia no Senhor Jesus, será salvo. Ah, mas e a mensagem? A mensagem é o show. A mensagem é o show. Ninguém vai no teatro e chega no final, a peça já começa no final. Ela começa no começo. Então vai primeiro uma grande narrativa para dizer que a freira é malvada. Está lá no recado. Mas é show, a gente vem para um show. Mas igreja? Bom, irmãos, a gente já, eu creio que daqui a pouco nós vamos voltar lá para as 3 horas, 4 horas, não, 5 horas mais ou menos da tarde para completar a última parte da sequência. Eu não sei nem o que é completar. Não, para poder a gente colocar mais alguma coisa aqui, porque nós temos que dar sequência. Você sabe por quê? Viva Jesus! Esse povo já ouviu, agora o outro vai ouvir daqui a pouco. Viva, tudo bem. Viva Jesus! Viva Jesus na tua vida! Creia tão somente. Você não precisa mais nada. O resto, só é resto. Irmãos, eu agradeço a todos que compareceram pela primeira. Nós temos um mundo de gente aqui agora para poder participar da segunda. Fico agradecido a todos que vieram pela parte da manhã. Muito obrigado. Se ninguém tem meu telefone, pode pegar meu telefone à vontade. Liga para mim que sempre que eu não estiver gravando, eu atendo todo mundo. É só ligar que eu atendo. Pode pegar o telefone. Deixa a sequência para a segunda. Eu imaginei. Tá caminhando, né? A gente chegou no final? Não, mas o que aconteceu agora? Outra palestra. Então, a gente vai ficar. É, mas vamos sentar mais pra frente, então, né? Vamos sentar mais pra frente. Vai conversar aqui. Despertando a verdade. Despertando a verdade? Despertando a verdade. Conversa com ele. Isso faz 6 meses. A pessoa. Jesus salva. Nem vive.
você fala com ele, a pessoa. Weber Underline É bom a vai se usar. Você apareceu na rua, não na rua. Eu chego a causa. Tem lógica, eles têm muito Pela mentira, sem pela fascinação. E a mentira, e essa mentira traz na sua mente. Tem que conversar mais. Tem qual é a fascinação que essa mentira traz? É oferecer para você algo. E ele já ofereceu. É impossível oferecer isso para você. E ele já ofereceu, é a vida eterna. Entendeu?